Agora aqui no Jornal Jovem Pan, a participação de Carlos Aros. Aros, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. É uma novela, Denise, essa história do TikTok nos Estados Unidos. O TikTok é a rede social de vídeos curtos, com muitos filtros, edições, enfim, uma linguagem muito própria para a publicação de vídeos, mas que se transformou numa febre, sobretudo desde o começo do ano para cá. Já era uma plataforma que vinha ganhando muito espaço, principalmente na Ásia, e depois acabou dominando o mundo inteiro. E Trump não gostou. O Trump não gostou porque é uma plataforma chinesa, uma empresa que pertence à ByteDance, que é uma organização chinesa, e há algumas semanas o Donald Trump decidiu que o TikTok deveria vender a operação norte-americana para uma empresa americana se quisesse continuar existindo por lá. Isso gerou uma corrida no mercado, porque um produto desses à venda não é a todo momento que se encontra. A Microsoft saiu na frente com uma proposta bilionária, mas acabou que neste último final de semana a proposta da Microsoft foi rejeitada. E especula-se, algumas informações já divulgadas hoje dão conta de que a Oracle, que é uma outra empresa norte-americana de software e de hardware, fez uma proposta vencedora. A proposta da Oracle, ela se tornou mais interessante, segundo a imprensa norte-americana, porque a Oracle é uma das poucas empresas do Vale do Silício próximas ao governo Trump. E isso facilitaria o trânsito do TikTok por lá. A Microsoft também fechou agora há pouco tempo um contrato com o governo norte-americano, mas guarda a sua distância protocolar do governo. De todo modo, Denise, as informações que surgem dão conta de que não é uma venda total. O TikTok não vai fornecer para o comprador o que é mais importante numa negociação como essa, que é o seu banco de dados e o seu algoritmo. Que é o grande problema para o Trump, né? Que é o grande problema. E o algoritmo, para que quem nos acompanha possa entender, é como fosse o DNA da plataforma. É o que faz com que o TikTok prenda a atenção dos usuários, que funcione da maneira que funciona e que se transforme no sucesso que se transformou. Sem isso, a compra ela é pela metade. E não seria, pelo menos na visão dos chineses, uma compra, mas sim uma parceria. O TikTok estaria sendo gerenciado lá nos Estados Unidos pela Oracle, essa parceira norte-americana dos chineses. Mas é um jogo muito intrincado, uma novela mexicana com muitas reviravoltas. Na verdade, é uma soap opera, né? Uma novela norte-americana neste caso, mas cheia de reviravoltas. Na verdade, eles não queriam vender, né? Eles estão sendo obrigados por Trump, eles que é um continuam grande não negócio querendo, né? Eles não querem. O quanto eles puderem atrapalhar, de repente ganhar um tempinho que tem eleição aí, Trump tá abaixo da pesquisa, né? Teoricamente, o prazo expira amanhã, dia 15 de setembro. O prazo era dia 20, mas o Trump já encurtou esse prazo para o dia 15. Tudo indica que a negociação será fechada mesmo com a Oracle. Mas, como nesse momento qualquer aposta é incerta, é melhor a gente esperar contratos assinados e tudo isso publicado de maneira bastante transparente. Só que surgiu um outro elemento, Denise. Parece que agora o Trump está de olho no WeChat, que é a versão super aplicativo do WhatsApp. É o aplicativo mais famoso da China. Ele é um aplicativo que reúne outros aplicativos dentro dele. Então, por meio do WeChat, você faz transferências de dinheiro, você compra comida, faz compras em e-commerce, chama o carro por aplicativo. Ele é um super app. E o Trump está querendo colocá-lo naquela lista negra. Se isso acontecer, a Apple pode se tornar... a gente pode dizer que os iPhones vão se transformar em pesos de papel na China. Porque para um chinês, o mais importante é ter o WeChat funcionando no seu smartphone. Se os iPhones não podem ter um WeChat por causa dessa guerra entre Estados Unidos e China... ele deixa de ser um produto interessante para o chinês e a Apple vai perder espaço de mercado por lá. Então, se essa manobra do Trump avançar, mais uma empresa americana vai ser penalizada
por causa dessa guerra entre Estados Unidos e China. E várias já foram. E a China avança com relação a isso, mas ela tem sérias restrições às plataformas, às redes de operarem na China, mesmo território chinês. Você não tem essa liberdade toda e é um desafio para o mundo você restringir essa comercialização e o controle dos dados. É uma coisa muito importante. Agora a gente está vendo uma briga aí de gigantes e a gente fica com o resto aqui, né? Por aqui. A gente vê uma briga de gigantes e que não é necessariamente por causa do TikTok ou por causa do WeChat. Não é nada disso. É controle de informação. Ela é pelo mesmo, controle de informação e porque há uma corrida tecnológica em andamento. Que significa que aquele país que sair vencedor dessa corrida, e é uma corrida que não tem ponto final, Denise, porque a evolução tecnológica ela é contínua. Hoje, os casos mais evidentes em tela são o 5G, que tem já vamos dizer assim, uma quase vitória da China, porque tem os melhores equipamentos do mercado, e também na inteligência artificial, que tem boas empresas chinesas com trabalhos adiantados em inteligência artificial. Os Estados Unidos estão preocupados com isso. Então, para além das questões comerciais e econômicas, tem também a tecnologia, que é o pano de fundo para uma disputa que pode fazer com que um dos dois países ganhe mercados importantes pelo mundo. E os Estados Unidos não querem perder esses mercados que ele conquistaram já há bastante tempo. Agora, Trump vem tentando restringir todo o controle, aí, todo o comércio, as relações com a China, tanto que 2 semanas atrás ele chegou a agitar o mercado global ao falar em uma dissociação total com a China, né, que parece impraticável, dadas as ligações que os dois países têm. Você mesmo, Aros, falava das ligações que tem das empresas, o quanto que é importante essa ligação dos mercados, não é, para o resultado financeiro de empresas americanas. Sim. Né? Então, todo mundo ficou em alerta. Será que ele chegaria a esse ponto? Não dá para chegar a isso, porque, inclusive, na base eleitoral dele, quando houve a guerra comercial, muita gente perdeu dinheiro, teve problemas com componentes, inclusive na área de tecnologia, de telefones, que não se podia produzir porque faltavam equipamentos. A pandemia mostrou também, mais uma vez, a ligação que existe entre os dois mercados, que faltaram peças novamente. Então, ele vai tentando, de acordo com os meios possíveis. Hein? E tem um detalhe nessa história, é que houve uma corrida de empresas norte-americanas à Casa Branca, dizendo, veja só, nós estamos sendo muito penalizados, porque cada espaço perdido ou deixado por uma empresa americana significou o avanço de companhias de outros países, não necessariamente asiáticas, mas companhias europeias. E isso mexe financeiramente, inclusive com a economia dos Estados Unidos. Essas empresas geram muitos empregos por lá. Há uma expectativa, por exemplo, de criação de empregos com essa venda do TikTok por uma companhia americana. Então veja, são várias empresas americanas gerando emprego, gerando renda lá nos Estados Unidos. E estão sendo impactadas. As fabricantes de chip, por exemplo, que dependem dessa troca, as que fazem placas, mas que dependem desses componentes, foram as primeiras a serem afetadas. E aí a gente coloca nessa conta a Intel, a Qualcomm, a própria Dell, várias empresas americanas foram muito penalizadas e correram para o governo para dizer, olha, peraí, tem algo acontecendo. Então, essa disputa está gerando efeitos nocivos para algumas dessas empresas que estão perdendo o mercado. Ainda tem inflação, que a China vende mais barato. Exato. Não dá e a competição ainda, entre aspas, injusta nesse aspecto. Né? Ainda tem o custo, né? Então é muita coisa envolvida. Vamos ver, até amanhã o prazo. Então... O prazo é até amanhã, mas já saiu a informação por agências chinesas de que não vai haver o compartilhamento desses dados. Do lado da Oracle, já estão dando como certo. O governo dos Estados Unidos, um porta-voz também, já se manifestou à imprensa norte-americana, dizendo que está tudo certo. Mas é aquela velha história, né? Só acredito vendo. Então, quando a coisa estiver confirmada, a gente vai ter certeza. O TikTok eu não entrei nem de curiosidade. Você não entrou? Então não entra, porque eu vou dizer... Eu vou dizer que é viciante. Me falaram isso. Já chego que eu tenho que administrar as outras redes, tá bom. Mas tudo bem que o Instagram tá fazendo uma cópia do TikTok por lá, então tá tudo certo. Ficamos por aí, então é isso. Aros, obrigada. Até mais, Denise.